Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estudo que realizamos todas as semanas, nas quintas-feiras, às 20 horas. Com muita alegria, vamos dar prosseguimento aqui. Rogamos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire a todos, que nos abençoe, que nos envolva em sua santa paz, para que nós possamos assimilar o máximo, daquilo que estudaremos na noite, para que assim nós possamos a cada dia vivermos um pouco mais em sintonia com o Evangelho de Jesus, com as leis divinas, e assim, dessa forma, buscarmos o nosso crescimento espiritual. Sejam muito bem-vindos, nós aguardamos sempre uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam conectar aqui conosco, Deixando desde já o nosso abraço fraterno a todos aqueles que não conseguem, por um motivo ou por outro, acompanhar aqui ao vivo, online, mas que sabemos acompanham esses estudos em outros dias, em outros horários. Então, nosso abraço fraterno a todos. Hoje, dia 20 de outubro de 2022. Nós estudamos na semana passada, nós estudamos sobre, ou melhor, foi há 15 dias, Porque não tivemos o estudo da semana passada devido a uma palestra que realizamos no Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro. Então, há 15 dias, no último estudo nosso, nós tratamos do assunto desgosto da vida, suicídio, um tema bastante importante também. E hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual, a vida futura. Legal? Então, o nosso abraço a todos. Nosso boa noite aqui à Loiva Carnop, nossa amiga, distante daqui, Loiva? Mas que sempre está conosco, participando aqui nos estudos, deixando seu boa noite a todos. A Marisa de Freitas, tudo bem, Marisa? Muito bem-vinda, que bom que deu certo para estar aqui hoje conosco, A Fátima Marcaça Baldo, boa noite. Maria Helena Butião, a Zuleide Carvalho, querida amiga, um abraço. Simone Peter, bem-vinda, Simone. Deixando seu boa noite também a todos aqui. Muito bom. Nós vamos, pessoal, iniciar pela questão de número 958, tá? Se alguém acompanha aí com o livro, A Larissa Mello também. Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Então, nós vamos iniciando com essa questão 958, tudo bem? Que trata no tópico, Kardec intitula o tópico O Nada, Vida Futura, que ele vai se referir sobre a vida espiritual, A Sandra Alck também, boa noite, viu? Muito bem-vinda. Silvia Guerra, querida amiga. Ruth Maria Diogo também, conectando aqui conosco. Que bom, fico muito feliz. Vamos lá então, questão número 958, tá legal? Carolina Maria também chegando aí. 958 diz assim: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E a resposta é muito simples, porque o nada não existe.
Essa pergunta, meus amigos, pode parecer, né, se a pessoa ler essa pergunta fora do contexto que Kardec a fez, ela pode parecer assim uma pergunta simplória até, né, estranha, até ilógica pode parecer, se ela estiver desfocada do contexto, né? Porque a gente poderia dizer assim, mas como, né, ter medo de algo que não existe? Se não existe, não temos medo, né? Não faz sentido dizer que tem medo, né, horror ao nada. Mas é importante a gente sempre contextualizar, né? Temos que perceber de que forma Kardec faz essa pergunta. Porque Kardec está se referindo à vida após a morte do corpo, né? Então, quando a gente entende o sentido que a pergunta é feita, ela faz todo sentido. Porque Kardec está perguntando, né? Porque o homem instintivamente tem horror ao nada, quer dizer, ele tem o medo de imaginar que não existe um nada depois da vida, que tudo se acabaria, né? Existe algo depois da vida física? É essa a questão, né? Então os espíritos respondem, o nada não existe, deixando claro o quê? Que é lógico que a vida prossegue depois da morte do corpo. Não teríamos que temer o nada, né? Temer o fim de tudo com a morte do corpo. Não é isso. Nós voltaremos, sabemos disso, né? A vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, essa pergunta, ficando bem clara, ela precisa ser entendida sobre o contexto que Kardec fez, considerando a vida futura, né? E na questão 959, a DJ Vitória Brito também chegando aqui. Boa noite, DJ. Na questão 959, pergunta assim, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Quer dizer, né? Por que, nós poderíamos dizer em outras palavras, por que nós trazemos conosco a ideia de que a morte não é o fim de tudo? Kardec está perguntando isso, porque a gente traz essa ideia, né, esse sentimento instintivo, é algo que vem conosco, né? A gente nasce com esse sentimento, com essa ideia, né, de que a morte não é o fim. Então ele pergunta, de onde nasce esse sentimento instintivo? E os espíritos respondem, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. A resposta aqui é muito lógica, né, pessoal? Nós já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes, né? Basta a gente pensar isso. Se a gente for imaginar quantas vezes nós passamos por esse processo de voltar ao mundo espiritual e de lá vir para a nova reencarnação, voltar de novo ao mundo espiritual, inúmeras vezes, né? Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui, que nós já viemos do mundo espiritual, nós temos a vivência na vida espiritual muitas vezes, né? E aí acontece o quê? Lógico, tem o véu do esquecimento, nós sabemos. Quando a gente reencarna, com a bênção de Deus, né? Nós já estudamos isso, nós temos o esquecimento do passado, para que a gente não se recorde do que passou. E é lógico, a gente vai também apagar a ideia do mundo espiritual, né? Nós não lembramos nitidamente, né, com detalhes, a gente não se recorda, geralmente, só um caso ou outro de pessoas que se recordam. Mas nós temos o que eles chamam uma vaga lembrança, né, que é esse sentimento instintivo. Lá no íntimo da alma a gente tem aquela certeza de que nós já viemos de uma dimensão espiritual. E é interessante, pessoal, porque esse tema, ele sempre foi objeto de estudo, né, dos pensadores, dos filósofos, sempre questionando essa ideia do que se existe vida após a morte, né?
Então é um tema assim que foi muito já estudado, um tema muito debatido, analisado por muitos pensadores e filósofos, né? Nosso boa noite aqui a Rose, pelo Instagram, bem-vinda, viu? E aqui no Face também, a Silvia Almeida também aqui chegando. Aqui a Sueli Bilória Pedrosa, Claudete Rosa, Sueli Nunes, boa noite para todas, viu? Sejam todas muito bem-vindas. Então, pessoal, acho que ficou clara essa ideia dessa questão, né? A Vanessa Vidotto também chegando, tudo bem, Vanessa? Boa noite. Acho que ficou clara essa ideia, né? Que nós trazemos essa intuição, né? Da vida espiritual. Porque nós já viemos do mundo espiritual, já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes, né? Então isso está muito impregnado no espírito, né? Mesmo que a gente não se recorde nitidamente por causa do véu do esquecimento, tá bom? Tudo bem, Nando? Boa noite, grande amigo. Um abraço, Nando. Agora nós vamos para outro tópico aqui na sequência, pessoal, que chama Intuição das Penas e Gozos Futuros, tá? Que é a questão 960. Kardec pergunta da seguinte forma: de onde se origina... deixa eu ver primeiro aqui, a Ruth está fazendo uma pergunta, né? A Ruth está perguntando, essa questão se aplica também aos agnósticos? Eles têm, né, essa intuição? Então, a Ruth tem sempre umas boas perguntas aí, hein, Ruth? Veja bem, Ruth, essa questão dessa intuição, né, desse sentimento instintivo, faz parte de todos nós, né? Independente, nós vamos até ver uma questão logo em seguida, Ruth, que fala a respeito dos céticos, né? O agnóstico não é bem um cético, mas ele fica ali, né, no meio termo. Então, todos nós temos essa intuição, esse sentimento instintivo, porque todos nós viemos do mundo espiritual, né? Mas tem algumas pessoas que se prendem mais às questões materiais, né? E tem uma dificuldade maior de aceitar uma realidade extrafísica, né? Mas nós vamos ainda falar um pouquinho mais a respeito, tá bom, Ruth? Mas é muito boa a sua colocação aí, sim. Então, na 960, Kardec perguntou: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Quer dizer, de onde vem, né, essa ideia de que as pessoas já têm consigo, né, aquele sentimento de que deve haver uma consequência da forma como se vive hoje, né? Deve haver recompensas ou punições no sentido de penas, né? Consequências da forma como nós vivemos aqui na Terra. Então Kardec quer saber de onde se origina essa crença, porque as pessoas têm essa crença de que deve haver, né, no outro lado da vida, quer seja católicos, evangélicos ou espíritas, né, quaisquer denominações aí religiosas, que somos todos cristãos, né, todos têm uma ideia de que a vida prossegue depois da morte. Então Kardec pergunta de onde vem essa crença, né, que deve haver penas e recompensas no pós-morte, né? Querido amigo Elke Carvalho, boa noite, viu? Deixando seu boa noite a todos, muito bem-vindo, amigo. O Anderson Tavares aqui também, a Sônia Veronese, muito boa noite para todos, viu? Odete Oliveira, muito legal, muito bem-vindo. A Deise Florencio, nossa amiga Deise que acompanha da Pensilvânia, está sempre acompanhando os estudos aqui conosco. Fico muito feliz, muito obrigado pela tua presença, Deise. E de todos, né? A Lourdes Bonafim também. Então os espíritos responderam: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro
consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis bem e muitas vezes. Então, é no mesmo sentido da questão anterior, né, pessoal? Essa intuição de que deve haver consequências na vida futura, né, na vida espiritual. Consequências que serão boas ou ruins, é lógico, né? De acordo com como nós vivemos aqui na Terra. Nós temos essa intuição de que nós seremos recompensados ou que nós seremos, entre aspas, né, punidos de alguma forma pelas atitudes que tivermos aqui na nossa existência na vida material. E essa é uma crença de todos os povos, se nós formos analisar. Sempre houve essa ideia, né? E o que marcou muito, que trouxe, né, até pela religião oficial muito tempo da Igreja Católica, a ideia de céu e inferno. Imaginando que aqueles que foram bons na vida merecerão um céu, né, segundo a ideia católica, né? E outros que não foram bons, que fizeram mal, serão condenados ao inferno. Mas para a gente ver que essa ideia, né, essa crença de que deve haver uma consequência na vida espiritual, ela sempre esteve entre todos os povos, né? Só que a doutrina espírita vem nos explicar com muitos detalhes essa questão. Aí que é importante. A doutrina, por exemplo, nós temos o livro, né, das obras básicas, que eu acho que nem é muito conhecido de todos os espíritas, muito importante, chamado O Céu e o Inferno. Livro excelente que deve ser lido, estudado, né? O Céu e o Inferno, lá Kardec mostra qual é a ideia, a visão espírita sobre céu e sobre inferno, né? Mostrando que não existe um inferno de penas eternas, né? Deus criou seus filhos para a plenitude, para a condição de espíritos puros, para a perfeição possível, né? Nenhum filho de Deus será condenado a um inferno eterno. Então a doutrina espírita nos abre a mente para essas ideias, né? Do que nos espera após a morte do corpo. Mas eu quero chamar a atenção aqui também, pessoal, para essa parte da resposta que eles dizem: porque sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala, o vosso erro consiste, olha só, o vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Quer dizer o quê? Nós temos essa voz interior que nos alerta, é a voz da consciência, é a intuição que nós temos, pessoal. Olha, existe uma diferença entre inspiração e intuição. Inspiração vem de fora, os espíritos amigos nos inspiram, né? Nos orientam, nos transmitem boas ideias, mas intuição é nossa, é da própria alma. Intuição vem do ser espiritual que somos, das lembranças que estão, né, apagadas, entre aspas, em nós, não estão nítidas, mas que nós trazemos essas intuições. E eles estão dizendo aqui que nós não temos o hábito de ouvir essa voz, dar valor a essa voz íntima, essa intuição. E eu acho que é verdade isso, né? Quantas vezes a gente despreza essa voz que nos fala? De repente nós vamos cometer uma atitude, lá no íntimo é como se a gente ouvisse uma voz que diz: não faça isso, não faça. E nós, com a nossa rebeldia, né, com os nossos maus sentimentos muitas vezes, e com o nosso livre-arbítrio fazemos. Ou seja, desprezamos aquela voz que nos dava uma intuição certa, né? De outras vezes essa voz pode dizer: faça, né, tal coisa, uma atitude no bem, e a gente também despreza. Então a gente deve estar muito atentos, é isso que os Espíritos estão dizendo. No sentido da vida espiritual, existe uma voz íntima que nos diz que a vida prossegue. Essa voz íntima nos diz que nós somos espíritos imortais. Oi, Maristela Prate, boa noite, bem-vinda, viu? Carolina de Jesus também, boa noite, bem-vindas aqui pelo Insta.
Então, pessoal, que não desprezemos essa voz, essa intuição, que estejamos assim atentos, sabe? Quando a gente tem uma dúvida, às vezes não agir na impetuosidade, né? Às vezes a pessoa toma decisões de cabeça quente, como se diz, né? Irritado, se arrepende depois. Antes de tomarmos uma decisão mais séria, melhor que, se possível, né? Passemos uma noite para, durante o sono, recebermos inspiração dos bons espíritos e percebermos também as intuições que trazemos, né, conosco, para não tomarmos decisões precipitadas. E eles dizem, nós nos tornaríamos melhores, né, se refletíssemos com atenção. Lógico, se nós considerarmos que somos espíritos, que temos uma vida espiritual para retornar a ela um dia, nós vamos pesar muito bem as nossas ações aqui na Terra. De que adianta conquistar os maiores patrimônios da Terra se estamos comprometendo a nossa consciência? Pensem nisso, porque muitos da Terra hoje passam para nós uma ideia falsa de que mais vale viver intensamente a vida. Mas tudo aquilo que é contrário às leis divinas nos compromete. E essa voz íntima nos alerta para isso. Então que nós possamos despertar para isso, vivermos como seres espirituais, temporariamente aqui, habitando o mundo carnal, né, físico. O Nando dizendo aqui, né, perfeito. Quantas vezes depois de uma boa noite acordamos com as resoluções do dia anterior? É isso, já tive experiências próprias, né? Às vezes a gente espera uma noite de sono, né? As ideias parecem que clareiam, a gente acorda com outra, né, visão das coisas, para que a gente não faça, né, tome atitudes aí precipitadas. Tudo bem até aqui, pessoal? A Colíria Alves aqui conosco também, muito boa noite, bem-vinda. A DJ dizendo, a consciência tranquila, oriunda do esforço permanente de amar e servir em nome de Deus, edificando-nos a nós mesmos. Muito bonito, DJ. Consciência tranquila, né? De saber que está fazendo o melhor, é super importante isso, né? O Celso Moreira chegando aqui conosco também. Boa noite, Celso, bem-vindo. E nós vamos mais uma aqui, né? Essa questão agora, para mim, ela é excelente, uma questão assim perfeita. Prestem atenção nela. 961. Essa questão eu achei das melhores aqui desse tópico, né? Kardec faz uma pergunta muito inteligente. Todas são, né? Mas tem algumas que a gente percebe, né, mais ainda. 961, olha a pergunta dele. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens, quer dizer, das pessoas, né, no momento da morte? É a dúvida, o temor ou a esperança? Olha que pergunta. A pessoa está naqueles prestes, né, os momentos derradeiros, próximas do momento da morte. A gente poderia ficar pensando aqui, né? Qual das três os espíritos vão dizer? Será que eles vão dizer que é a dúvida, que é o temor, ou que é a esperança, né? Qual o sentimento que domina a pessoa no momento da morte? E os espíritos dão uma resposta, né? Como sempre, muito inteligente, né? Nos alertando, nos mostrando aí que são as três possibilidades que acontecem, né? Olha a resposta que eles dão. A dúvida nos céticos empedernidos, quer dizer, endurecidos, né? Nas pessoas que não acreditam, né? Não acredita que a vida prossegue. O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, como sempre, né? Uma resposta sábia, porque eles apresentam as três opções para nós. Por que a dúvida, né? Os céticos, né, endurecidos, aquelas pessoas que eram materialistas durante a vida. A pessoa que se agarrava somente às coisas materiais.
essa pessoa, o que acontece? Ela não acredita que tem algo depois da morte do corpo, ela acha que vai deixar de existir. Mas quando se aproxima o momento da morte, né, vai bater aquela dúvida, será que não tem mesmo? Porque no fundo ele quer que tenha, para que ele continue existindo, né? Então vai ser a dúvida naqueles que eram materialistas. Vai ser o temor, né, o medo assim, temendo mesmo, por que temor? Porque os culpados, aquelas pessoas que viveram agindo no mal aqui na vida terrestre, pessoas que prejudicaram o semelhante, que desrespeitaram as leis humanas e as leis de Deus, né? Foram maus, aquelas pessoas que fizeram o mal. Então o que acontece? A consciência, eles já sentem a consciência cobrando. No momento da morte, ele tem aquele desespero, porque lá no íntimo, como a gente já estudou aqui, tem aquele sentimento de que a vida prossegue e que vai ter a punição correspondente, né? O que ele vai encontrar de situação dolorosa pela frente? Então é o temor nos culpados. E a esperança nas pessoas de bem, lógico. A pessoa que procura viver da forma melhor que pode, né? Não que seja um santo. Deixemos bem claro isso, não se pede santidade no nosso nível evolutivo aqui na Terra, mas se pede que nós nos esforcemos para fazer o bem e evitar o mal, né? Então aquela pessoa que se dedicou durante a vida a ser fraterna, auxiliar o semelhante dentro das suas possibilidades, que procurou trabalhar as suas imperfeições para evitar, né, de agir mal, essa pessoa que se esforçou, que se dedicou, é lógico, no momento da morte, ela vai ser tomada por um sentimento de esperança. Esperança porque ela vai ter lá no íntimo a certeza de que voltará a uma vida muito melhor do que aquela que acaba de deixar. Porque a vida no mundo espiritual, meus amigos, para aqueles que foram bons aqui, é muito melhor do que a vida aqui na Terra. Não tem nem comparação, né? Porque lá os espíritos se agrupam por afinidades. Então os bons conviverão com os bons. Aqui nós estamos tudo misturados, né? Uma pessoa maravilhosamente boa pode residir do lado de um bandido, não é? Então aqui a situação é muito mais difícil. Nós estamos toda hora, né, envolvidos em risco, perigo, em situações aflitivas, doenças e tantas vicissitudes na vida. No mundo espiritual não é nada assim. Convivemos entre os bons, aqueles que merecem, né, que são afinizados a isso, convivem entre os bons, não tem doença porque não tem esse corpo material. Lá é um lugar maravilhoso, né, ambiente agradável, onde você se prepara para uma nova reencarnação. Então, assim, a esperança, né, toma conta dessa pessoa que viveu, né, uma pessoa de bem aqui na Terra. Deixa eu ver que tem uma colocação aqui no Face, né, ou mais de uma. A DJ colocando... Não, a DJ já tinha lido, né? Agora aqui a Claudete, né, dizendo eu tenho medo da morte. Claudete, veja bem, foi bom até a Claudete colocar isso, porque nós falamos aqui, né, do temor da morte pelas pessoas culpadas. Não quer dizer, né, Claudete, que você se enquadre nessa situação. A gente não pode confundir. Nós, em geral, né, mesmo os espíritas, muitas vezes, muitos de nós, às vezes temos esse medo da morte. Um pouco, né, se explica por causa do instinto de conservação que nós temos, que nós já estudamos também lá na lei de conservação, né, nas leis morais. Então esse instinto faz com que a gente queira viver, lógico, Deus é sábio, Ele nos dotou desse instinto para que a gente evite a morte a todo custo. Então esse instinto de conservação nos leva a evitar a morte. Então poderia daí gerar um certo medo da morte, né? Mas não seria um pânico, um temor no sentido de preocupação que vai sofrer depois da morte. Mas é um medo no sentido de que não queremos deixar a vida física.
Entendeu, Claudete? Não se compara com aquele temor dos culpados que a consciência está acusando, e eles sabem que enfrentarão, né, dimensões de trevas no mundo espiritual até se redimirem, né? Ana Lúcia dizendo, dá para fazermos uma autoanálise, né? Boa noite, Ana Lúcia, é isso mesmo. A ideia é para que nós façamos essa autoanálise, né? Com essa intuição que nós temos, né? Como que nós estamos hoje. A gente poderia até se perguntar isso, como a Ana Lúcia coloca. Se a morte me pegasse hoje de surpresa, se hoje fosse o último dia de vida, qual sentimento tomaria conta de mim? Daria até para analisar nessa questão, né? Eu seria tomado de um sentimento de dúvida, será que existe alguma coisa? Eu seria tomado de um sentimento de temor, porque a minha consciência está pesada? Ou eu seria tomado por um sentimento de esperança, porque eu sei que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance? Por isso, meus amigos, André Luiz tem uma frase, né, que muitas pessoas não gostam, mas que é muito sábia, que ele diz assim, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Por que isso? Para que a gente esteja sempre pronto. Nós não sabemos o dia do retorno, não é? O normal é que a gente viva até uma idade mais avançada, nós sabemos. A média de vida na Terra tem crescido, né? Mas, e aqueles casos que, né, desencarnam antes? Nós não sabemos. Então a gente precisaria estar prontos, né, sempre. E lembrando Jesus, o Mestre também, né, quando ele diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas lado a lado com ele. É nesse mesmo sentido. Se a gente tem uma desavença com alguém, perdão, não esperemos muito tempo para nos redimirmos, né, para nos reconciliarmos, porque a desavença pesa em nossa consciência, pessoal. Quando a gente carrega uma mágoa, uma falta de perdão ou uma falta de pedir perdão, tem os dois lados, né, isso aí nos atrapalha. Se a gente desencarna com esse sentimento ruim, vai nos atrapalhar por um tempo. Então é isso que diz que a gente deve manter sempre o coração tranquilo, a consciência em paz. A cada noite que deitarmos para dormir, pensemos, será que alguém tem algo contra mim? Será quem eu devo, né, me reparar, me retratar, pedir desculpas ou perdoar? Então são reflexões, como a Ana Lúcia coloca. Muito importante para a gente pensar sempre, né? Rosana Sardi, boa noite, querida amiga. Ah, que legal, dizendo que chegou um pouco atrasada fazendo o culto no lar. Que legal, muito bom, viu? É muito importante isso. Sempre bem-vinda, viu? Que bom que está aqui também. A Zilma Siqueira, muito boa noite, Zilma, do Centro Farol de Luz, né? Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda. Agora, avançando um pouquinho mais, nós vamos para a questão 962, tá bom? Que a pergunta é a seguinte: como pode haver céticos, né? Pessoa que não acredita em vida espiritual. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Kardec é muito inteligente, porque nós estudamos lá na outra questão que diz que nós trazemos, né, intuitivamente, instintivamente, a ideia de que existe a vida, né, depois da morte. Então ele pergunta, como pode haver céticos? Ele não trouxe também esse sentimento, mais ou menos como a Ruth perguntou lá atrás, né, do agnóstico, né, Ruth? No sentido assim, como que ele tem também esse sentimento, né? Então os espíritos responderam, eles, né, os céticos, são em número muito menor do que se julga. Primeiro ponto da resposta. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, olha só, eles falam até de uma forma descontraída. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Os espíritos são até descontraídos também, né? Então aqui Kardec foi muito inteligente, né?
Porque ele perguntou, porque nós viemos de uma colônia espiritual, nós trazemos esse sentimento instintivo. Como poderia ter alguém que não acredita nisso, né? E primeiro eles começaram dizendo, esses céticos são em número muito menor, quer dizer, são poucos que assim agem, né? Que assim pensam, porque se apegaram muito às coisas materiais, né? E eles se dizem céticos, né? Os espíritos colocam por orgulho, né? É aquele jeito assim, eu acho que eles pensam, né? Como se fosse uma puerilidade, uma ingenuidade acreditar em coisas espirituais. Eles se sentem fortes, não precisam pensar em nada além do que a vida aqui, né? Mas eles dizem, mas quando se aproxima o momento da morte, imagine vocês uma pessoa que é materialista, né? Que não acredita que tem nada depois da morte. Ela pensa que morreu, acabou. Imagine o desespero de uma pessoa dessa a hora que a morte se aproxima, né? Porque essa pessoa vai perceber que ela vai deixar de existir. Então, a hora que se aproxima o momento da morte, até os céticos, eles dizem, né? Deixam de ser tão fanfarrões. Até engraçado isso, né? Porque ali eles vão querer acreditar que existe algo. Eles não convém para eles serem mais céticos próximos da morte. Enquanto a vida estava, né, forte, estava vivendo bem a vida material, usufruindo dos bens do mundo, aí se diziam céticos. Mas a hora que a morte aproxima, eles deixam de ser fanfarrões, como diz aqui, né? Tem até uma colocação descontraída que diz, né? Que os céticos, na hora que a morte se aproxima, vai dizer, meu Deus, me ajude, né? Os céticos. Porque nessas horas, eles não querem nem imaginar que vão deixar de existir, né? Meu querido irmão Júlio Sampaio aqui também. Boa noite, Júlio. Bem-vindo, meu irmão. O que mais aqui? Vamos ver. A Vanessa dizendo, sempre aprendendo muito. Que bom, né, Vanessa? É importante a gente estudar, né? E a doutrina espírita nos oferece um material bastante vasto aí para a gente refletir bastante, né? A Fátima Baldo dizendo, o momento da morte é íntimo, né? Cada um tem o seu, é justamente. Cada um de nós vai ter uma experiência diferente na desencarnação, né? Isso que a Fátima coloca é muito verdadeiro, porque cada um de nós, vejam bem, cada um de nós teve uma experiência de vida aqui na Terra. Ninguém viveu de forma absolutamente igual ao outro. A gente pode ter semelhanças, né? Mas cada um é um mundo à parte. E na hora da desencarnação, é como a Fátima coloca, é íntimo, é nós com a nossa consciência. Aí cada um vai ter a sua experiência. Para uns, né? A morte é algo que nem se percebe, desperta tranquilo no mundo espiritual, não tem nem muito aquele momento de perturbação após a morte, já se reconhece um espírito liberto do corpo, tranquilo. Para outros, né, no extremo oposto, a morte é difícil, é terrível, porque sentem as agonias, né, da desencarnação, já sentem as regiões trevosas da dimensão espiritual, tudo devido ao quê? A forma como se viveu. Então a gente que vai entendendo, isso que eu digo sempre, né? Nós que vamos compreendendo que somos espíritos imortais, que um dia voltaremos à pátria espiritual, nós precisamos levar muito a sério a vida, né? Não pensemos em vantagens materiais, em conquistas materiais, antes de nos preocuparmos com as conquistas espirituais. Pouco adianta, né, como já disse, conquistarmos muito no mundo se a nossa consciência nos cobra. Então que a gente pense muito nisso, né? Tem determinados momentos da vida que nós temos que decidir coisas e às vezes a gente se deixa levar, né, pela influência da matéria, para não levar prejuízos financeiros, para conquistar vantagens, lucros, né, na condição material. Mas se isso custar o preço do peso de consciência, não vale a pena. Então, para a gente ter muito, né, forte isso conosco, para vivermos
como espíritos imortais, estamos aqui num curto período de tempo. Que façamos o nosso melhor para a gente voltar com a consciência tranquila e desencarnarmos em condições favoráveis, né? Deixa eu ver aqui, faltam 2 questões que eu planejei, vamos ver o horário, eu creio que dá, né? Faltam 20 minutos ainda. Tudo bem até aí, pessoal? Nós vamos agora para a questão número... Agora é um outro tópico, né? Chamado Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Bastante interessante também essas 2 questões que seguirão aqui. E a questão é a 963. Essas 2 questões eu acho que a gente já pensou muito sobre elas, né? É muito do nosso dia a dia, vocês vão ver. A 963, Kardec perguntou assim: com cada homem individualmente, sempre lembrando, né, homem, expressão usada se referindo ao ser humano, né? Com cada pessoa individualmente, Deus se ocupa? Olha que pergunta. Ele não está perguntando Deus se preocupa, ele está perguntando se Deus se ocupa, né, com cada um de nós. E ele continua: não é ele, quer dizer, Deus, não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Olha que pergunta sábia de Kardec. Eu acho que nós já nos perguntamos isso, né? Será que Deus se preocupa comigo, com o outro, com cada um de nós, sendo que quando a gente para pensar que existe vida em vários planetas e existem milhões, bilhões de galáxias, uma coisa espantosa, né? Infinita. Como que Deus cuidaria de todos? Será que é isso, né? Então, voltando à pergunta, com cada homem individualmente, Deus se ocupa? Os espíritos responderam: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Vejam que resposta, né? Era o que a gente esperava por ser Deus, um infinito amor, né? Infinita bondade e justiça. Era essa a resposta esperada. Para dar uma ideia do imenso amor de Deus por toda a sua criação, por todos, né? Porque eles disseram aqui: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Então eles não estão se referindo apenas à espécie humana, vejam só. Seres que criou, todos, por mais ínfimos, né? Os mais simples seres vivos, Deus se ocupa, Deus cuida, né? E aí, quando eu estava estudando esse tópico, né, para trazer aqui para o nosso estudo de hoje, eu me lembrei, perdoe pelo barulho dos cachorrinhos aqui, pessoal, eu me lembrei do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Ele tem uma frase muito bela que diz isso que está sendo colocado aqui. Emmanuel disse assim: o verme, veja só, o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, em resumo, Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo. Olha só isso, o verme. Para a gente ter uma ideia de que Deus ama todos seus filhos. Imagine, todos nós por igual. Mesmo que estejamos ainda numa faixa de erros, numa faixa evolutiva, né, que cometemos erros, cometemos muitas atrocidades, até alguns irmãos, né, na Terra, que nós vemos quantas barbaridades são cometidas, né? Mas Deus ama, porque é criação dele. E ele sabe que um dia vai se redimir e vai voltar ao caminho do bem, né? Agora, ficou meio assim no ar essa resposta, né? Porque está dizendo que Deus se ocupa com todos nós. Mas a hora que a gente pensa na infinidade de seres, não só da Terra, hein? Pensemos bem, de todos os planetas, né? Como será que Deus cuida de cada um
particularmente, né? Então, essa resposta, ela vem agora, na questão 964, para a gente compreender como é que Deus cuida, né? 964, Kardec perguntou em seguida: mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele, né? É aquela pergunta que nós já nos fizemos, né? Com certeza muitos de nós já pensamos: será que Deus fica me observando? Será que Ele me analisa cada atitude minha e fica me dizendo: você errou, agora eu vou te punir, ou você acertou, agora eu vou te dar uma recompensa? Será que é assim? Ele fica como um fiscal ali, né, observando todas as nossas atitudes? E aí vem a resposta maravilhosa que os Espíritos dão, explicando como funciona essa perfeição divina, né? Eles dizem assim: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. E assim é em tudo. Maravilha de resposta. Aqui os Espíritos explicaram algo muito importante para a gente nunca esquecer. Deus cuida de cada um de nós, não observando a cada um de nós particularmente, mas Ele cuida através das leis sábias e perfeitas que o Criador criou para a nossa felicidade, como diz a questão 614. Bom, né, Welk? É excelente mesmo essa resposta, né? Então, a resposta é muito simples, né? Essas leis estão regendo as nossas ações. Deus criou leis físicas e morais, né? As leis físicas vão permitir, né, o funcionamento dos mundos materiais. Lei de gravidade, de ação e reação, de atração e repulsão. Todas as leis, né, da matéria são perfeitas, sempre as mesmas, imutáveis. E Deus criou leis morais, né, que vão dar a condição do espírito viver de forma tranquila, porque as leis vão o amparar, né, as leis morais. Então eles deram um exemplo aqui. Quando a gente come muito, um exemplo bem prático, né? Quando a gente come muito, nós vamos sentir um mal-estar, não é? O estômago, o fígado vão acusar ali um mal-estar. A gente precisa até de uma medicação às vezes. Então aquele sintoma que o corpo dá é um sinal de que nós excedemos. É um exemplo simples para a gente perceber que não é Deus que pune porque comemos muito, mas Deus deixou o corpo de uma forma tão perfeita, né, que o corpo dá o sinal dos nossos excessos. O Elke dizendo aqui, né, como frisou, aí vemos o quanto a criação tem sua significação. É maravilhoso, né, a gente começar a perceber a beleza da criação divina, dessas leis tão sábias e perfeitas, né? Então o corpo, por exemplo, começa a dar sinais, excedemos. O sinal já mostra: ó, você não está agindo bem. Se a gente continua persistindo naquele excesso, vai aparecer uma doença. A doença é um alerta maior de que nós estamos agindo mal. Quando a gente surge uma doença, é para nós pensarmos: o que eu estou fazendo de errado? E às vezes surge até a morte, né? Que vai para um nível aí mais grave até, né? O Elke ainda dizendo aqui: muitas vezes, como disse, citam para que o verme, né? Mas há uma necessidade, por exemplo, para corroer a matéria. É porque o verme poderia pensar, né? Mas para corroer a matéria, a vestimenta que ali não se serve. Para a gente ver que
como já disse uma outra pergunta lá atrás, né, Welk? Cada ser na natureza tem a sua importância, cada um realiza aquilo que lhe cabe. A criação é tão perfeita que como se fosse uma engrenagem perfeita, né? E os seres mais ínfimos da criação também têm a sua parcela de contribuição, como o Elke destaca aqui, até o verme tem uma função. Ele vai corroer ali, vai fazer com que haja, né, a decomposição física dentro de um processo natural, né? Então, tudo tem a sua necessidade, né? A criação muito perfeita. Mas eu quero destacar, então vejam bem, Deus criou leis, tanto para o corpo dar as respostas da vida material, quanto leis que estão no espírito para dar resposta das atitudes morais. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se recordam que nós já estudamos isso? Então nós, espíritos, trazemos a lei de Deus conosco. Deus não precisa nos cobrar, nos punir, nos fiscalizar jamais. Como é isso? Agimos mal, consciência acusa. E a consciência nos cobra reparação. Então, para a gente entender que a nível de matéria, o corpo vai mostrar os resultados, as consequências. A nível moral, a consciência vai mostrar. Então, Deus não precisa interferir de forma alguma. Deus fez tão perfeito que as coisas funcionam por si só. O espírito é administrado, podemos dizer ali, né, pela consciência. E a parte do corpo, né, as atitudes materiais pelos reflexos que o corpo mostra, certo? Ficou claro isso, pessoal? Porque é muito importante a gente compreender que Deus criou leis perfeitas, né? Que não há necessidade da intervenção dele a cada instante em nossa vida, né? A DJ dizendo, a seiva que nutre uma rosa é a mesma que alimenta o espinho que dilacera. Que legal, né? Muito bom. A Silvia Guerra dizendo, toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida, né, até aí latente em nós, vida invisível na terra, que vai reunir-se à vida invisível do espírito. Livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Maravilhoso, né, Silvia? Muito obrigado, viu? Destacou um trechinho assim muito de acordo aqui com o que estamos falando, né? Porque olha que beleza, né? Toda morte é um parto, um renascimento, né? A morte, como diz Kardec sempre, né, é uma forma de libertação, porque aqui nós que nos agarramos tanto à vida material, mas quando percebermos a exuberância da vida espiritual, né, veremos que realmente é uma libertação. Ana Lúcia colocando, quando crianças, né, a mãe dizia que Deus anotava tudo num livrinho. Quando fazíamos de bom ou de ruim. É por aí, né? Deus está anotando, Deus está vendo, hein? O duro é que criou um pânico, né, Ana Lúcia, pessoal? Às vezes as crianças ficam até com medo, né? Será que Deus está me vendo aqui? Aquela ideia, né, de um Deus que fica fiscalizando, né, para punir. É assim, toda ingenuidade, né? Até que por isso que a importância da doutrina espírita, como que ela vem clarear a nossa mente, né? Esclarecer esses pontos tão confusos às vezes, essas crenças errôneas, né? Ingênuas até que a humanidade acalentou aí durante tanto tempo, né? A DJ dizendo, somos herdeiros de Deus, por isso o amor dele é eterno para tudo que criou. Maravilha, né, DJ? É isso mesmo, somos herdeiros de Deus. Isso é muito belo, né? A Rosilene, oi Rosilene, dizendo que se atrasou, boa noite, bem-vinda. Que é isso, Rosilene, fica tranquila. Que bom que chegou ainda para participar um pouco conosco também. Tudo bem então aí, pessoal? Legal, Vanessa. É lindo mesmo, né? A doutrina espírita é algo assim que nos deixa fascinados, né? Eu concluí aqui então a minha expectativa, trouxe aqui sempre eu preparo algumas perguntas, né, para trazer, deu para realizar todas que pretendia para hoje. Se tiverem aí mais alguma dúvida, né, senão a gente pode encerrar.
A doutrina espírita tem resposta para tudo, né? Diz a DJ, amo demais. Conhecer a doutrina é uma bênção, né? Eu que fui católico também um bom tempo da minha vida, sempre levei muito a sério a religião também, no catolicismo, mas confesso que quando li o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro que li, que me fez, né, aderir à religião espírita, né? Foi assim algo surpreendente. Comecei a ver ali, né, explicações para muitos questionamentos, geralmente é assim que acontece, né? Quantos questionamentos a gente traz na vida, e a hora que eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, né, muito ainda, né, de forma muito simples, sem ter uma profundidade maior, mas já deu para começar a perceber as respostas que sempre buscava na vida, né? Então é uma coisa assim fascinante mesmo. Pessoal, então nós vamos já encerrando. Eu só volto a lembrar, né, aqueles que quiserem, nós começamos um estudo novo, não sei se todos já viram, né? Eu sei que é difícil participar de 2 dias seguidos, mas quem quiser também ver em outros dias, né, eu deixo no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, se quiserem se inscrever, né, lá nós estamos realizando agora um outro estudo, às quartas-feiras, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esse estudo, ele foi, né, planejado com amigos lá do site, da página, né, do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então eu não transmito pela minha página do Facebook. Ele é transmitido na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, às quartas-feiras, às 20 horas. E eu aproveito, né, transmito também, aí sim, no meu YouTube, no meu Instagram, né? No meu Instagram transmito também às quartas-feiras. Nós já estudamos 4 capítulos, está bem no início. Então deixo o convite aqui àqueles que quiserem, né, participar também. Sei que 2 estudos aí às vezes fica até cansativo ou difícil, né, pelos compromissos. Mas fica no meu YouTube, até o Elke está perguntando aqui, né? No YouTube eu deixo salvo, ao vivo não é no YouTube, tá? Ao vivo é no Face, né? Do Espiritismo Brasil Chico Xavier, e no meu Instagram. E no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, eu deixo depois, né? Salvo os vídeos lá, para aqueles que quiserem acompanhar em outro horário, né? Tá legal? E lembrando também, né, que eu tenho todos os vídeos desse estudo do Livro dos Espíritos, desde o primeiro também lá no meu canal do YouTube. Nós começamos esse estudo, creio que há 2 anos e pouco, já acho que 2 anos e meio, agora que nós estamos aproximando aí do término, né? Então já é um estudo de longa data, né? Já vem aí 2 anos e meio quase. Aqueles que quiserem, né, se inscrevam, para mim será uma alegria. Valeu, Elke. O Elke, que é um divulgador da doutrina também, né? Muito legal. A Ruth dizendo aqui, né? Vamos ver se tem alguma outra colocação. A Sueli Capelas chegou aqui também. Muito boa noite, Carolina Maria. O Anderson dizendo, né? Isso mesmo, Paulinha. Doutrina que abre os olhos para quem busca algo com lógica, sem fantasia. Que é justamente isso, né, Anderson? A lógica, né, a coerência da doutrina espírita é surpreendente mesmo. A Ruth dizendo, é tão bom esse estudo que o horário passa rápido demais. Muito obrigada pelos ensinamentos e boa noite a todos. Que bom, viu, Ruth? Fico feliz que para vocês estejam passando assim, porque para mim eu não percebo realmente a hora passar. A hora que eu vejo, fico até de olho no horário aí para não perder a hora, né? E ultrapassar o horário, porque eu gosto muito também. Mas fico feliz se estiver sendo dessa forma bom para vocês também. A Maria Helena Botião dizendo que ontem foi muito bom, mas ontem foi muito bom, não estava bem, senti muito bem. Que legal, participou do estudo ontem, né? Acabou ajudando, né, Maria Helena? Que legal. A Rosilene dizendo também que está adorando, né? Legal, fico feliz, viu? A Sueli, muito bom poder ouvir suas palavras, me sinto confortada. Que bom, Sueli, fico muito feliz por você, viu? Forte abraço aí, viu, amigo? Deus te abençoe. A Odete, né, dizendo também que está estudando as quartas. A DJ dizendo que a maneira que você faz fica muito fácil de entender. Que legal, fico feliz. Pessoal, então,
vamos nos despedindo aqui. Para mim, sempre uma alegria muito grande esses momentos que a gente passa juntos, mesmo que à distância, né, online, mas parece que a gente está assim próximos, né? Eu sinto, porque essa interação aqui com vocês faz toda a diferença, viu? É muito gostoso, eu recebo esse carinho de vocês, esse retorno de vocês. Então vamos planejar aí até a próxima quinta-feira, aqueles que quiserem, né? Até a próxima quarta, então. Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês, viu? Obrigado, viu, Silvia, Larissa, Vanessa, todos que deixam aí tantos comentários, tantas mensagens tão carinhosas. E vamos agradecer muito a Deus, né, nosso Pai, agradecer a Jesus, o Mestre, tantas bênçãos que nós temos em nossa vida. Nós temos muito que agradecer, né, pessoal? A gente tem as tribulações, as dificuldades, os desafios da vida, mas nós já aprendemos que são provas ou expiações, né? Valeu, Nando. Que a gente possa compreender que a vida é muito bela, a vida é uma bênção de Deus, né? Quando a gente desperta, quando a gente começa a entender que a vida que nós temos hoje é aquela melhor que nós precisamos para o crescimento espiritual. Que a vida hoje contém tudo aquilo que nós precisamos, as dificuldades, as doenças, os problemas, as separações dos entes queridos, tudo isso faz parte de um crescimento espiritual para nós. Tudo são lições, meus amigos. Que a gente possa ter esses olhos de ver, como dizia Jesus. Quando a gente compreende isso, a gente não reclama da vida. A gente pede forças, a gente faz oração para que a gente enfrente esses momentos. Desculpa, fico até emocionado nessas horas porque a doutrina transforma a gente realmente, né? E a gente começa a perceber e dar um valor muito maior à vida. Deus abençoe a cada um de vocês, muita paz em seus lares. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.